Vasco melhora no 4-4-2 e Coutinho promete. Preparação extra para 2025. A vaga do Vasco está garantida na Sul-Americana, mas um resultado improvável pode ainda colocar o Vasco na pré-Libertadores. E vamos falar sobre negociação da SAF, treinador e muito mais a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. E olha, vamos iniciar falando de Vasco, já convido você a se inscrever aqui, a dar uma moral, se inscreveu? Pronto, vem fazer parte da nossa família. Porque o Vasco voltou a jogar bem, né? Contra a equipe do Atlético Mineiro. Teve aí um Coutinho que jogou muito melhor, com mais liberdade. É o que eu falava, o Coutinho não pode voltar para buscar bola na zaga. O Coutinho tem que estar livre para poder criar. Cria uma grande chance para o Verrete, faz um gol. Tem um jogo que é aquilo que a gente espera, ele participando de gols para decidir. E prometeu na entrevista coletiva ou na entrevista após o jogo, na verdade, que vai fazer uma preparação extra durante as férias para ter uma pré-temporada e poder jogar melhor, buscar gols maiores, como ele falou na sua entrevista, né? Buscar coisas grandes pelo Vasco. O Felipe também falou sobre isso na entrevista coletiva, falou que ver o Coutinho para 2025 é uma coisa que eu falava aqui há muito tempo. Teve gente aqui que falou que eu era doido, que eu estava querendo sanar o clube, que o clube estava pagando não sei quanto de salário. Gente, é o simples de futebol. Quem convive futebol sabe disso, sem usar o passional. Eu não estou falando aqui do passional, eu estou falando aqui da razão. Um jogador que vem 6 meses jogando poucos jogos, uma preparação precária, vem de lesões, não vai ser 2, 3 semanas que vai colocar ele em ritmo. E era o que eu falava desde quando o Coutinho foi jogar naquele jogo lá contra o Grêmio, lá na Arena Condá, naquele campo molhado. Eu falava, olha, eu seguraria um pouquinho mais o Coutinho, porque é um jogador que não está no mesmo nível físico de todo o Campeonato Brasileiro. Isso estava claro. Infelizmente tem gente, e eu entendo, até pela fase do Vasco, pelo Vasco não estar ganhando, que vai criticar. Mas quando a gente coloca na razão, a gente vê que, olha, o Léo tem um pouquinho de razão nisso aí. Por quê? Porque é um jogador que precisa melhorar fisicamente. Ele sabe disso, ele está se cobrando. E quando ele teve um pouquinho de melhora física, pôde jogar com mais liberdade, não teve que estar voltando para marcar zagueiro, para marcar meio-campo, para marcar lateral, ele foi bem. E teve uma partida boa contra a equipe do Atlético Mineiro. E eu espero que ele se recupere, porque em 2025 a gente tem uma pré-temporada. Teremos Copa Sul-Americana. Após 5 anos, o Vasco voltará a uma competição internacional, Copa Sul-Americana. Então, o Vasco vai ter aí um calendário cheio para 2025, diferente do que foi 2024. A gente tem aí Copa do Brasil, temos Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e também Campeonato Carioca. Então, é um ano diferente para o Vasco 2025. Eu espero que o Coutinho esteja bem preparado para isso. E tem que ser feita uma preparação bem feita para que o jogador não tenha lesões e possa nos ajudar. O Vasco ainda tem uma chance mínima, mas ainda existe essa chance de poder ir para a pré-Libertadores. Uma combinação de resultados maluca colocaria o Vasco na Libertadores. Primeiro, o Cruzeiro perder. Isso eu não acho muito pouco. Perdoe até os amigos cruzeirenses que me assistem aqui, mas eu não acho isso tão difícil de acontecer porque o Diniz não encaixou no Cruzeiro. O Diniz só tem 2 vitórias no Cruzeiro. E o Bahia perder por um saldo de gols extenso. Aí o Bahia teria que tomar aí uns 6, o Vasco fazer 6, para que a gente pudesse bater esse saldo de gols. O Bahia enfrenta o Atlético Goianiense. Eu não vou subestimar o Atlético Goianiense, que o Atlético Goianiense deu 3 no Fortaleza aí essa semana, ontem. Mas é uma combinação de resultados maluca. Mais uma vitória do Vasco aí com um placar elástico para que o Vasco possa ir pela pré-Libertadores. Hoje a Copa Sul-Americana, por meio do seu perfil oficial, divulgou todos os classificados, e até o momento. O único brasileiro que está lá é o Vitória. Por quê? Porque o Cruzeiro, que está na lista dos classificados, o Vasco, todos ainda têm chance, mesmo o Vasco tendo chances remotas, de ir à Copa da Libertadores. Então, por isso, eles não colocaram o Vasco lá hoje. Então, provavelmente o Vasco deve ficar na Copa Sul-Americana, mas se houver aí ajuda dos deuses do futebol,
combinação de resultado maluca, a gente não pode duvidar nada do futebol, aí a gente ia para uma pré-Libertadores. Aquele resultado de empate contra o Atlético Goianiense derrubou essa chance do Vasco, né? O Vasco poderia hoje estar indo com 50 pontos e aí brigar só no saldo de gols contra o Bahia. E aí, infelizmente, a gente não conseguiu uma vitória contra a equipe do Atlético Goianiense, que prejudicou o Vasco nessa briga pela pré-Libertadores. Falando agora sobre planejamento para 2025, dá umas 2 dicas aqui. Que o Vasco fique de olho em 2 jogadores que vão ficar livres aí, hein? Zé Rafael e Luciano. 2 jogadores importantes, acostumados a ganhar títulos. Vamos ficar de olho nesses 2 jogadores aí que são importantes e podem ajudar o Vasco hoje. Tem um nível maior do que o que a gente tem aqui. Zé Rafael e Luciano. Zé Rafael do Palmeiras, Luciano do São Paulo. Jogadores importantes para a gente ficar de olho para o ano de 2025. E falando também sobre treinador, como trouxe o Lucas Pedrosa hoje, a questão do Luiz Castro é bem complexa. Para mim, seria o meu preferido. Só que agora a gente tem o Santos, já estava na briga, mas o Santos está se retirando porque a negociação está complicada com o Luiz Castro. O Vasco tem o interesse no Luiz Castro, mas esbarra na mesma situação, a negociação. O Atlético Mineiro se mostra também como uma possibilidade para contratar o Luiz Castro, mas esbarra na mesma situação de negociação, que não é fácil negociar com o Luiz Castro, é muito metódico no meio do futebol, a gente sabe disso, ele tem suas ideias lá, mas enfim, Pedro Caixinha é uma opção mais segura. Nesse momento, como trouxe o Pedrosa, sempre eu falei aqui para vocês que tinham 2 opções, né? 3, na verdade, como trouxe o Geel, o Gustavo Quinteiros, o Caixinha, o Luiz Castro, e o Pedro Caixinha parece como uma boa opção aí para o Vasco. Óbvio que aí o Vasco vai ter que fazer um elenco para que o Pedro Caixinha consiga extrair o melhor que ele pode desse elenco se ele assumir o gigante da colina. Mas a busca por um técnico permanece. E falando também sobre investidor. Gostaria de encerrar o vídeo falando sobre isso aqui. Eu vejo muita gente falando do Marinakis. Beleza, o Marinakis fala, ontem ele fez umas falas bonitas, disse que ele não quer ser dono do clube, quer ser mais um, tudo mais. São palavras para conquistar o torcedor, né? Ele joga pra galera, ele sabe muito bem. A galera da torcida vascaína trouxe a informação hoje e o Radrizani mandou alguém, o seu representante aí, para estar em São Januário nesta quarta-feira para assistir o jogo do Vasco e conversar. Eu vou ser bem claro. O Vasco não pode cair em cilada de novo. O Radrizani não tem um bom trabalho no Leeds, não tem um bom trabalho na Sampdoria e vem com aquela mesma historinha da 77. Vamos montar um grupo, um fundo, fazer uma holding do futebol, pelo amor de Deus. Os investimentos que eles fizeram no Leeds e no Sampdoria são pífios. Tanto é que os 2 estão na Série B, né? Ele abandonou logo o Leeds lá quando caiu. O Sampdoria, na 13ª colocação da Série B da italiana. Então, que o Vasco não caia nesse conto do vigário de novo. Entre ele e o Marinakis, não precisa nem dizer quem tem hoje um trabalho mais consolidado no futebol. Espero que o Vasco não faça nenhuma besteira e que analise bem as propostas para que a gente não caia em uma nova 77. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela audiência. Saudações vascaínas. Qualquer novidade a gente volta aqui. Aquele abraço. Tamo junto.